Bom, nesse vídeo eu quero mostrar como criar um launcher em ROS 2, tá? Ah, Na minha opinião, de tudo que há de novo assim, em ROS 2, em relação ao ROS 1, a parte de launchers é uma das que mais tem diferenças, assim. Lá em ROS 1 era um XML, basicamente, tu criava um arquivo de descrição e, tipo, e pronto, executava, abria o launcher, era bem mais fácil, na minha opinião. E com o ROS 2, você utiliza um arquivo Python, certo? Tu faz através de código, isso é algo interessante. Eu, particularmente, achei melhor. Então, depende de cada um. A ideia aqui é simplesmente criar um launcher que abre duas aplicações, certo? Dois nodos, dois pacotes diferentes. Então, tem aquele pacote do C++, tem aquele pacote de códigos em Python. A ideia é criar um launcher que execute dois nodos de cada pacote, justamente para mostrar a ideia de launchers, tá? E que é exatamente isso, certo? Tu, launchers, a ideia central é tu uh, abrir vários nodos, certo? Através de um comando só, certo? Tu imagina um robô, certo? Qualquer robô, um drone, por exemplo, tem um monte de aplicação, tem aplicação de controle, aplicação de câmera, tem aplicação de, sei lá, quantos, mission planner, etc. E, tipo, tu não vai abrir um terminal para cada terminal, tu vai dar um ROS run, um ROS 2 run, etc. Não, tipo, vai fazer um launcher, esse launcher vai abrir todos os nodos para ti, tá? Então, essa é a ideia. Então, eu vou abrir um terminal aqui, rapidamente. Eu vou entrar lá na ROS 2 Workspace, na Source. Eu vou entrar no eu vou entrar no arquivo Python, no arquivo C++ aqui, tá? Esse arquivo launcher. Tá? Por definição, os launchers são, os arquivos launchers são colocados numa pasta específica, tá? Que é a pasta launch, certo? E nessa pasta, tipo, a gente vai colocar aqui o nosso arquivo launcher depois, tá? Antes disso, tá? Uh, Aqui para ROS 2, tá? Com essas diferenças, tem que configurar nossa make lists que a gente quer fazer, que a gente quer, tipo, compilar, certo? Gerar um arquivo out lá do meu launcher, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou copiar esse install targets, tá? Vou duplicar isso aqui, na verdade, tá? Não é mais um target, é um directory, tá? Eu vou remover isso aqui, tá? E o que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar a pasta, certo? A pasta launch que eu acabei de criar aqui, tá? E aqui tem que ser share, não lib, tá? Então, a pasta compartilhada. O que vai acontecer, vai ter um link, né? Vai ter como se fosse um atalho, certo? Para essa pasta, ele vai achar vai achar o arquivo launcher, tá? Uma vez que tenham isso aqui configurado, tá? Esse install directory, e tiver tudo certo, vocês podem fechar esse arquivo, não vai ser necessário, tá? O que eu vou fazer aqui também, tá? Antes que eu esqueça, é configurar o package XML, tá? O que acontece é, eu quero nesse arquivo, nesse pacote de C++, eu quero criar um launcher que vai abrir um nodo que tem nesse pacote C++, pode ser o publisher em C++, por exemplo, e eu também quero abrir um outro nodo de um outro pacote, certo? Esse launcher nos permite abrir nodos de outros pacotes também. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar uma dependência nesse pacote de um outro pacote, certo? Que é, no caso, o pacote lá de Python. Então, o que eu vou fazer aqui, rapidamente, eu vou adicionar um X, opa, execute depend, tá? O X depend vai ser lá em relação ao MyPy packaging, tá? E aqui eu vou fechar o exec depend, tá? E aí isso ele vai, quando eu for compilar esse pacote, quando eu for compilar o meu workspace, compilar o pacote, tá? Ele vai buscar, vai colocar como dependência aquele pacote em Python, tá? Então isso permite executar esse pacote, fazer um launcher com um pacote, com nodos do outro pacote, tá? Tá, talvez isso grande seja Xdepend, tá? E podem fechar. Tá, agora sim eu vou entrar no Launch, tá? E aqui eu vou criar meu arquivo Launcher, tá? Para ROS 2, o standard é tu ter um arquivo, pode ser qualquer nome, eu vou chamar de Launch mesmo, tá? Que tenha uma extensão .launch, tá? .py. Eu vou abrir com um comercial para liberar o terminal. Essa estrutura, tá? Tu tem um arquivo, o nome do arquivo pode ser Launch, pode ser qualquer nome, Launcher, tá? Eu vou
Vou modificar o nome aqui para ficar, não ficar difícil de confundir os nomes. Criar um launcher, que é do tipo launch.py. Vai ficar mais correto. Tá? E a estrutura é essa, tipo, é todo um nome.launch.py. Tá? E aqui eu vou criar o meu launcher, tá? Então, isso é uma das principais diferenças em ROS 2 em relação ao ROS 1, que aqui o launcher era feito em Python, certo? Lá em ROS 2 era feito em XML. Nesse arquivo Python, tá? Ele tem uma estrutura bastante básica, que é, ele vai sempre chamar uma função, tá? E essa função nessa função a gente vai agregar a um objeto os nodos que a gente quer dar um launch, tá? Então, o que eu tenho que fazer sempre, tá? É criar uma função que é chamada de generate launch description, tá? Description. Essa função, por definição, sempre vai ser chamada, tá? Tipo, é como se fosse a função main aqui desse arquivo, digamos assim, tá? E aí vai ser executado o que tiver nessa função. O que acontece? O que eu vou fazer aqui, eu preciso importar um objeto do tipo launch description, que é nesse objeto que eu vou agregar os meus nodos, tá? Os nodos que eu quero dar um launch. Então, eu vou fazer dois imports, um import no launch description, e também vou importar, dar um import também nos nodes, tá? Que eu quero, tipo, dar um launch description de nodes, tá? Então, from launch ponto, from launch, import launch description, tá? E from launch ROS.actions import launch, tá? São essas dependências que eu vou ter aqui no meu código, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto do tipo launch description, tá? Description, aqui o objeto, e aí o que eu vou fazer? Eu vou associar tipo, um número X de nodos que eu quiser a esse launch description, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou criar dois objetos nodos aqui, tá? Do tipo nodo, e aí eu vou associar esse launch description, tá? O primeiro objeto que eu vou criar aqui vai ser o number publisher node. Se você recorda, em alguns vídeos atrás, eu fiz um vídeo de um Python, de um number publisher que publica um número no terminal, tá? Então eu vou usar esse node aí como exemplo, tá? Então, criei aqui o nodo, tá? O que eu tenho que colocar aqui dois parâmetros, que é o primeiro é o package, que é o próprio my packaging, tá? E também preciso colocar o executable, certo? O arquivo run lá que eu quero executar, que eu quero utilizar. Aqui no caso é number publisher. Então, o que vai acontecer? Ele vai procurar no my package um executável chamado number publisher, tá? E tá, o que eu vou fazer aqui, eu vou duplicar isso aqui, basicamente, tá? Porque eu quero criar outro objeto nodo, certo? O segundo nodo que eu quero executar nesse launcher, que é o publisher node, somente o publisher node. A diferença é que esse é do CVP, tá? Desse mesmo pacote, e o arquivo out que eu tenho anotado aqui é publisher example, tá? Eu vou ver aqui se é esse o nome que eu tenho aqui, porque eu já não me recordo mais se é exatamente esse o nome. cd install, cd mais cpp, cd lib. Não, aqui está só como publisher, tá? Então tem que ser publisher. Já vou aproveitar para verificar também se é number publisher do outro em Python, cd my packaging, cd lib, cd number publisher, tá? Aqui tá certo. Tá, então eu vou criei dois objetos para o node que eu vou associar a esse launch description, tá? Para fazer o launcher também. Cuidar isso sempre, ter os nomes corretos aqui, senão vai dar erro na hora de fazer o launcher, tá? Tá, então eu vou fazer ld.add action, tá? E aí eu vou adicionar esses dois nodos que estão aqui, tá? Então, number publisher, nodo, tá? E o segundo é o publisher node, tá?
E é isso, basicamente. Ele tem que dar um return, LD, que é retornar esse objeto aqui para inicializar o launcher. Acredito que é isso, tá? Eu vou minimizar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou compilar esse workspace, para ver se está tudo certo. Vamos ver. Tá, o princípio foi source, install, setup, hash. Para os dois, launch, né? Obviamente agora não é mais run, agora eu vou usar um launch, tá? E eu vou chamar o my cpp packaging, e aqui deveria ter o launcher, launch.py, tá? Ele me deu um erro aqui. Deixa eu ver o que eu fiz. Eu escrevi errado o nome da função, acho. Generate launch description. Eu coloquei description. Então, perdão, tá errado aqui. Open build. Vamos ver se agora sim. Tá, agora sim. O que aconteceu? Se vocês olharem aqui, tá? Ele vai printar no terminal automaticamente uma informação, tá? Dizendo quais foram os nodos que foram inicializados, tá? Então, no caso, eu tenho o number publisher, que é o primeiro que está aqui, tá? Eu também tenho o publisher em si, tá? E vai ter inicializado os dois nodes. Eu só dar um roast node, roast 2 node list, tá? Vai mostrar aqui os dois nodos lá que foram inicializados, tá? Então, isso, obviamente, launchers é muito, muito útil, né? Muito interessante por causa disso, porque ele permite tu executar vários nodos de uma vez só, tipo, ao invés de ter que executar eles de maneira separada, tá? E, tá, podem testar, mas, tipo, tem que topic echo tem que estar funcionando normalmente, tipo here, deixa eu ver se tá com um problema. Deveria estar vindo toda a informação de maneira normal. Os dois. E deixa eu ver o que deu aqui. ROS 2. Topic info. Tá, é que desculpa, eu tô dando um eco no nodo, né? É ROS topic listing. Tá, agora sim. Example publisher. Tá? Tá, agora dando um info. Não, echo. Aí, agora sim. Tá? Então aí, mostra que tá funcionando, tá executando, o nodo tá funcionando normalmente, tá? Então, o que eu queria mostrar era isso, nessa parte de launchers, tá? E é uma das principais modificações que tem em relação ao Zoom, na minha opinião. E o próximo e último vídeo que eu vou fazer vai ser com tags. Aí finaliza esse curso.